Glória a Deus, eu sou da igreja na gloriosa paz do Senhor, amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula, em nome do Senhor Jesus, glória a Jesus, orando ao nosso Deus, maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade em sua santíssima presença. Pedimos, Senhor, nessa noite, as tuas bênçãos sobre nós, vem nos ensinar a tua santa palavra, vem nos dar a sabedoria do teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, para mim que vou ministrar, para os teus filhos que estarão recebendo a tua palavra. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Então hoje, meus irmãos, nossa escola bíblica, nossa revista da CPAD, quarto trimestre, na série da IPRRCE, 4/12/2023, 19 horas. Hoje a lição de número 10, o desafio da janela 1040. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O título desse trimestre é Até aos Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então nós temos o título desse trimestre, Até aos Confins da Terra. Verdade e prática vai ficar para o final da aula. Vamos aos objetivos. Conceituar a janela 1040. 2. Pontuar os principais desafios da janela 1040. 3. Elencar estratégia para alcançar países da janela 1040. Glória a Deus. Marita, eu vou fazer na leitura para ser mais rápido, tá bom? Leitura bíblica em classe, Efésios 5, 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E aí nós vamos, esses versículos que nós acabamos de ler, traz exatamente as armas, que Deus oferece à igreja, aos cristãos, tá? É importante nós entendermos já que a janela 1040 fala de país onde a hostilidade ao cristianismo, também há outras religiões, mas o cristianismo é muito grande, cristãos são mortos, só por confessar Jesus, só por se dizer cristão, em algum desses países que faz parte da janela 1040. E aí nós vamos estar estudando hoje, que mesmo diante de perseguições terríveis, a igreja do Senhor, ela consegue cumprir com a missão, porque ela tem o poder de Deus. Muito bem, nós vamos aqui à introdução. Na lição desta semana vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 1040, tá? À luz de Efésios 6, 10 a 20, que nós acabamos de ler, percebemos que estamos
perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo, né? Então, essa janela 1040, ela traz exatamente os países, né, em que o inimigo trabalha nos governos, trabalha em várias áreas desses países, para que a mensagem do Evangelho não seja anunciada, né? Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Então, a igreja tem dois grandes desafios nesses países em que não é aceito o Evangelho, em que não se pode pregar o Evangelho do Senhor Jesus, né? A igreja tem dois grandes desafios: um é a necessidade humana de conhecer Jesus para se salvar, e a outra é a perseguição, tá? O inimigo trabalhando na mente de governos, de homens, mulheres, né, de outras instituições, para impedir que essas pessoas ouçam o Evangelho e creiam no Senhor e seja salvo. Então, a igreja tem esse grande desafio, inclusive nos dias de hoje, né, em alguns países, que vai ser relatado aqui em alguns países, tá? Mas o que realmente marca, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus é o sobrenatural de Deus, o poder de Deus. Os países que permitem a pregação do Evangelho, que o Evangelho é aceito, nós vemos que muitos cristãos não pregam o Evangelho, porque lhes falta o poder de Deus. Em outros países que não aceitam, eles correm risco de vida, eles pregam o Evangelho. É uma contradição, né? Mas é para mostrar que para pregar o Evangelho, o que se precisa mesmo é do sobrenatural de Deus, do poder de Deus. Se nós estamos em um país que permite, melhor, muito bom, glória a Deus, mas muitos negligenciam, né? Não pregam, não dão testemunho, mesmo tendo a liberdade, tá? Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho, né? Então, um outro detalhe também é que a maioria desses países, né, da janela 1040, que são resistentes ao Evangelho do Senhor Jesus, eles também enfrentam problemas sociais bem graves, né? Esses países normalmente são ditadores, né? São poderes, né, que dominam o povo, que escravizam o povo, que são injustos, né? Que as pessoas não têm liberdade, porque uma das mensagens do Evangelho é a liberdade, é a igualdade, né? Não ter mais nem menos, né? A gente sabe que esses problemas também estão nos países que não faz parte da janela 1040, o problema social, econômico, financeiro, né, de assistência à necessidade é no mundo todo, né? Mas nesses países onde a resistência ao Evangelho é grande, os problemas são maiores, né? Porque as pessoas, infelizmente, são manipuladas, são escravizadas pelo sistema e eles não conseguem ter liberdade. E uma das bênçãos do Evangelho é a liberdade, tanto espiritual como física também, né? O Senhor nosso Deus não trabalha obrigando ninguém a nada, tá? Enquanto que alguns governos obrigam as pessoas para que eles imponham o que eles querem, né? Tá certo? E normalmente esses grandes líderes desses países, eles são riquíssimos, né? Porque eles detêm todo o poder econômico, político, né? Muito bem, diante desse quadro, apresentamos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Evangelização mundial, que é uma ordenança do Senhor Jesus, né? Para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e ensinar todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A visão do Senhor Deus é alcançar todos os povos, né? O desejo dele, a visão e o desejo. E aqui nós temos a China, né? Que é um país muito conhecido historicamente pelos desafios que a igreja enfrenta e prega o Evangelho mesmo, lhe custando às vezes muito caro, até a própria vida. Mas é um país que o Evangelho cresce muito também, né? Tá certo? Então vamos lá, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Então por que é uma batalha espiritual, né, irmãos? Porque ali nós sabemos que
é o inimigo que está por trás desses poderes, que não querem que o evangelho entre, né, naqueles corações, naquelas vidas, tá? Depois, uma verdadeira batalha espiritual. No texto da literatura bíblica em classe, Efésios 6, 10 a 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual, né? A igreja sempre esteve em batalha, né? Mas cada época tem seus problemas, né? Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando numa batalha espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Então aqui em Efésios 6, 5, está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Efésios 6:11, né? Efésios 6:11. Então, qual é a receita de Deus? Qual é a orientação de Deus nas batalhas, né? É se revestir de toda a armadura de Deus. E nós vimos aqui no texto bíblico em classe, né, quais são as armas, e nós vamos detalhar aqui essas armas. O crente deve se armar com armas espirituais. O crente, os cristãos, na história de anos e anos, né, milênios, a igreja nunca se utilizou de armas carnais, né, armas, espada, punhais, facas, armas de fogo. Nunca. A igreja sempre, o verdadeiro cristão sempre venceu essas batalhas, essas guerras, essas perseguições, orando e pregando e ensinando, e o Senhor Deus fazendo maravilhas. Então a história deixa bem claro isso, porque hoje nós enfrentamos problemas em alguns países, né, da janela 1040, tá? Mas no passado foi muito pior. A igreja viveu regimes imperiais que dominava países, que dominava regiões extensas, né? E os cristãos eram perseguidos, mas eles não desistiram. Deus sempre teve os fiéis pregando a palavra dele, tá? Então isso é importante a gente entender. Aplicando hoje aos nossos dias, qualquer batalha espiritual, nós sabemos que temos que vencer com a oração e com a palavra de Deus, né? Com a graça do Senhor. Nessa perspectiva, né, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e amor, né? Então, nessa perspectiva, o que é a perspectiva? É aquilo que nós enxergamos no futuro, o que vai acontecer, o que virá, como será, né? O que é que nós esperamos, como é que vai ser, vai melhorar, vai piorar, né? Então essa perspectiva, tá? Todo cristão que tem um propósito de anunciar Jesus e a palavra de Deus, ele tem que saber que ele vai estar em constante guerra, né, irmã Ida? Que ele vai estar em constante batalha. O inimigo, ele vai trabalhar de muitas maneiras, tá? E para isso nós devemos buscar sempre o revestimento de poder, nos revestir das armaduras de Deus, das armas espirituais, porque é com ela que nós vamos vencer. Então nessa guerra, tá? O que tem que estar nos nossos corações, irmãos, antes de tudo a reverência a Deus, né? Cada dia mais se alinhar com Deus, se submeter a Deus, ao que Ele quer, à vontade dEle, alinhar nossa vida com Deus, e ser zeloso das coisas de Deus, não ser relaxado, né? Uma das causas do fracasso de muitos cristãos é não perseverar na palavra, naquilo que Deus tem falado, na vontade de Deus, no propósito do Senhor. Não tratam isso com muito amor, carinho, zelo, né? O zelo aqui é o cuidado, é estar cuidando, e temor, né? Então, para vencer, né, nós precisamos ter no coração reverência a Deus, a palavra dele, o zelo e o temor de Deus, para que Deus, o Espírito Santo, possa realmente se apoderar da igreja, dos servos, e a obra de Deus acontecer, né?
Muito bem. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja, né? Então, para cada batalha, porque numa guerra tem várias batalhas, né? Tem vários enfrentamentos, como também tem vários ataques ao povo de Deus. E quais são as armas que eu vou usar? Em um momento eu vou estar pregando, outro eu vou estar ensinando, outro eu vou estar orando, outro eu vou estar jejuando, né? Enfim, eu tenho que pedir a Deus uma direção de como eu devo falar. Em algum momento eu vou ter que silenciar, ficar calado, esperar no Senhor. Então Deus vai dar uma direção, tá? Mas a igreja, os cristãos, estarão sempre nas batalhas espirituais. É uma guerra com várias batalhas, tá? Nessa batalha devemos usar armas espirituais, né? Então a gente vem repetindo. Só venceremos, Deus só será conosco se nós se nós utilizarmos as armas que Deus nos oferece. Não adianta querer dar o nosso jeito, fazer do nosso modo, criar nossas estratégias, às vezes querer atalhos. Não, vamos naquilo que Deus determinou e confiar nele pela graça. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Primeiro, cinturão, né? Verdade, coraça, justiça, sapatos, prontidão para pregar o evangelho, escudo, fé, capacete, salvação e espada, palavra de Deus. Então, são armas poderosas em Deus. Quando a gente diz poderosa em Deus, é que ela só tem poder se nós estivermos no Senhor. Porque muitos usam essas armas, mas só em declarações, não procura ter uma vida em Deus, ter uma vida separada para Deus. Aí essas armas não vão funcionar. Deus não vai agir só porque eu estou falando. Não, Ele pede também que a minha vida esteja diante dele. Quando Faraó lá do Egito estava no deserto perseguindo o povo de Deus para destruir, Deus diz assim para Moisés: Moisés, manda o povo se santificar. E se santificar, se consagrar, se separar ali de tudo que era mal, para que naquela batalha eles fossem vencedores. Aí Deus diz assim: porque eu vou fazer maravilha no meio de vós, tá? E Moisés vem e diz ao povo: olha, vocês vão ver as maravilhas do Senhor, o que Ele vai fazer, tá? Então eu gosto muito dessa palavra, porque ela tem tudo a ver com a nossa vida. Tem momentos que nós estamos vendo que vai ter uma batalha, né? Vai ter algo assim que vai ser difícil para nós enfrentarmos, né? Tá certo? E é a hora de nós nos consagrarmos mais, é a hora de nós nos separarmos mais. Eu lamento, tá? Que a igreja, em vez de estar orando, jejuando, está pregando o evangelho cada vez mais, ensinando, né? Chamando o povo a uma convocação de humilhação diante de Deus. Muitas das vezes as lideranças estão incitando o crente a falar o que não deve, a se pronunciar, agredindo pessoas que não conhecem o evangelho, que não têm entendimento de Deus, que estão sendo inclusive usados pelo inimigo. Mas a igreja não vence afrontando os outros, agredindo os outros com palavra, né? A igreja vence quando ela usa as armas de Deus no Senhor, na direção do Senhor, no temor do Senhor. Então tá aí as armas disponíveis, né, irmãos, para nós, tá? Verdade, justiça, né? Pregar o evangelho, fé e, acima de tudo, irmãos, a salvação nossa e de outros. Nunca devemos desejar a destruição de ninguém, né? A morte de ninguém, mas a salvação, tá? E a espada, a nossa espada é a palavra de Deus. Não é murro santo, não é braço santo, não é ficar distratando ninguém, mas usar a palavra de Deus, porque ela é viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, juntas e medula, até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus
quando ela é pregada, amados, quando ela é anunciada, o Espírito de Deus está naquela palavra e vai trabalhar nos corações, tá? O Senhor também nos diz, irmão, que a palavra dele não volta vazia. Quando eu e você pronunciamos a palavra de Deus no poder, na unção do Espírito Santo, ela vai fazer a obra que ela tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Olha o que diz em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando a Bíblia diz que as nossas armas, ela não deve ser carnais, ela deve ser espiritual, que a nossa batalha, nós temos que enxergar ela como uma batalha espiritual e não carnal. Mesmo que homens, poderes, governos, né, se manifeste contra a igreja, contra os cristãos, visivelmente é um homem que está fazendo isso, é um poder, é um sistema que está fazendo isso. Mas quem é que está por trás desse sistema? Quem é que está por trás? É o diabo, é Satanás, tá? Mesmo que esses homens sejam entendidos, mas eles não sabem o que estão fazendo. Foi o que Jesus disse, eles não sabem o que estão fazendo quando crucificaram Jesus. Claro que sabia, ele estava matando Jesus, estava matando um ser humano, né? Mas eles não sabiam, ainda não tinham entendido quem era Jesus, tá? Então é importante que todo cristão ele entenda que toda a ação do mal, a fonte do mal é Satanás. Todo o mal que a gente se depara com ele, a fonte é Satanás. Se nós não tivermos essa visão, nós vamos tratar na carne, nós vamos usar armas carnais, e somos tentados a isso, né? Mas a visão que nós devemos ter é essa daqui, ó. Olha o que diz em Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra carne e sangue. Essa carne e sangue aqui é exatamente o ser humano, tá? Agora imagina, irmãos, que essa batalha às vezes está dentro da igreja também. É um irmão contra o outro, é um obreiro contra o outro, é um pastor contra o outro, tá? E se essa questão for levada para o lado puramente pessoal, o irmão não gosta de mim, eu também não gosto dele, eu não quero ver ele, eu não quero ver ela, eu me comporto igual o outro, então eu estou na carne igual o outro, porque o que eu tenho que fazer diante de alguém que é contra mim, que me persegue, que mente, que me difama, que faz mal a mim, é orar por ele. Inclusive, nós conhecemos muito bem, é muito repetida esta palavra que diz assim: para nós pagar o mal com o quê? Com o bem. Isso é impossível aos homens naturais, mas se Deus, se o Espírito de Deus estiver em nós, se a palavra viva de Deus estiver em nós, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir no Senhor, porque isso não é de homem, é de Deus. E quando a gente diz de Deus, o Espírito de Deus está na minha vida. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas alguém está me fazendo de bobo, de besta, alguém está abusando de mim, e eu vou ter que deixar assim, deixar barato, né? Eu vou ter que ser assim. Não é a questão de eu ter que ser, é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é quem vai trabalhar naquela vida, meu irmão, tá? Então se alguém levanta a voz comigo e eu levanto a voz mais alta, eu estou na carne. Eu tenho que reconhecer que estou na carne, mesmo que eu esteja na razão, tá? Então é importante nós termos esses princípios, né, nas guerras espirituais, nas batalhas espirituais, porque senão, meu irmão, nós não vamos ter paz no lar, na família, nós não vamos ter paz no trabalho, nós não vamos ter paz em lugar nenhum, porque nós estamos sempre armados na carne para afrontar, e às vezes tem crente que até faz ameaça. Você não sabe com quem você está falando, olha, se cuida. Eu conheci crente dizendo assim: olha, agora você vai para debaixo do meu joelho, né? Mas a vontade dele era pegar a pessoa e botar debaixo do joelho dele e fazer sangrar, né? Deus não vai ouvir essas orações, irmãos, porque nós somos pecadores,
Por mais que eu tenha a minha vida alinhada com Deus, procuro andar certinho, mas vai ter alguma coisa. Então o que eu tenho que fazer mesmo é me apropriar dessas armas espirituais e nunca carnais, tá? É claro que quando a gente ouve alguma coisa que nos fere, que nos aborrece, que nos entristece, que causa constrangimento, o sangue ferve, né? O sangue ferve. A gente quer, pelo impulso, falar, agir, mas é melhor você fazer como José, né? Que diante do pecado ele fugiu, ele correu, né? Ali era um pecado de prostituição, mas isso vale para tudo, irmãos. Se você sabe que você não tem controle, que eu não tenho controle, então deixa para conversar amanhã, deixa para resolver quando você estiver preparado. Vai jejuar, vai se consagrar, vamos estar no centro da vontade de Deus, tá? Então, por essa palavra e outras, eu nunca concordarei com a igreja enfrentando os sistemas de Satanás no grito, agredindo, destratando, né? Nunca, tá? Tá bom, a igreja tem que lutar, né? Contra os instrumentos de Satanás, tem, mas não da forma que muitos estão lutando, tá? Às vezes vai orar, mas vai orando até na intenção daquela pessoa morrer, ser destruída. Não é essa, a missão da igreja não é essa, por mais que ela seja atingida. Historicamente, a igreja sempre dependeu do Senhor, tá? Se o Senhor quiser levantar um governo, um sistema, alguém que a defenda, amém. Se não, o próprio Deus vai defender. Amém, meus irmãos? Tá. 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040, tá? Há uma batalha espiritual na atualidade denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer a relevância, uma marcante geografia geografia de 10 e 40 graus ao norte da linha. Vamos lá, essa expressão foi criada para trazer uma relevância, uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia, tá? Então, se os irmãos perceberem aqui no quadro, aqui no quadro tem a marcação, certo? Pela linha do Equador. Então, os estudiosos, tá, pegaram essa marcação aí para poder marcar as regiões, os países que são hostis, que não aceitam o Evangelho, a pregação da mensagem. Os cristãos são, historicamente e nos dias atuais, perseguidos, tá? Então, há agências de missões, há diversas organizações da igreja, inclusive interministeriais, para dar todo o apoio a esses cristãos nessas regiões. Então, os países, por exemplo, nós estamos vendo aí a guerra de Israel, né, da Ucrânia, tá? No meio de todo esse movimento aí de guerra, de morte e destruição, os missionários estão lá. Não é quase falar de igreja e missionários, né? Mas eles estão lá, tá certo? Porque, como eu falei aqui, esses lugares aí, a igreja precisa do sobrenatural de Deus, os cristãos precisam do sobrenatural de Deus, porque eles sabem que eles podem ser mortos a qualquer momento, tá? Porque tem países que, mesmo da janela 1040, tem países que aceitam as religiões, mas eles limitam as religiões. Se quebrar qualquer norma deles ali, são mortos, são presos, são condenados à morte. E outros não. Só o fato de dizer que é cristão, já são mortos. Mas isso não importa, eles estão lá no meio da guerra, entre eles lá mesmo, entre os povos de lá. Mas eles, independentemente, estão lá. Isso é sobrenatural de Deus na vida desses homens. Se não for assim, não acontece, tá?
Pois é. Pedir a Deus ter misericórdia, né? Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização, tá? Então, essa região aqui, ó, tá em vermelho, os países que estão aqui dentro, tá? São países que são fechados ao evangelho, não entra. Agora, como eu iniciei falando aqui para os irmãos, todos esses países, a pobreza, a escravidão, a injustiça, o ser humano sofre muito nesses países, enquanto que os líderes esbanjam de riqueza, tá? Porque infelizmente o ser humano é egoísta, é egocêntrico, tá? Ele só pensa nele e no grupo dele, quando Deus, Jesus não está ali. Então, o evangelho entrar nesses lugares, ele vai desmontar isso aí, porque as pessoas vão ser ensinadas, vão ser instruídas, vai começar a surgir movimentos de defesa social e tudo mais, e eles não querem isso, tá? Eu estava vendo um comentário, né, de representante de algumas religiões, e exatamente tratando dessa questão da rejeição, né, a algumas religiões em alguns países, e eles, estudando e pesquisando, descobriram que só o fato de determinadas religiões, por exemplo, tem religião que não consome a carne de porco, tá? Então, a China, por exemplo, tem essa religião como uma ameaça econômica, porque se muitos deixarem de comer carne de porco, eles vão perder economicamente. Aí tem outras coisas que não usam, né? Então, a política e a economia, elas andam ali grudadas. Então, qualquer religião que represente qualquer prejuízo econômico ou político, né? Porque quando há abertura política, né, outras pessoas podem subir ao poder e podem quebrar aquela hegemonia, né, de sistema de governo, e a maioria deles são todos injustos, totalmente, tá? Totalmente. Eles tem alguns países que até mostram, né, grandes benefícios, mas é só propaganda, né? Só propaganda, porque quando vai mesmo, entra mesmo na população, vai ver que eles sofrem muito, né? Sofrem muito. Tem certos sistemas de governo, né? A questão, por exemplo, do socialista, Cuba, por exemplo, né? A ideia de Cuba era que todo mundo tivesse tudo, né? Mas quando vai ver o sistema, a maioria não quer morar no país, porque aparentemente parece que todo mundo tem tudo, mas ninguém tem nada. Quem é o dono de tudo é o governo. Não tem liberdade. Você tem uma casa para morar, mas você não pode decidir vender e comprar outra melhor, não. Você pode ter um carro, mas um carro de péssima qualidade. Você não pode ter um carro melhor. Então, é um sistema que não funciona. O melhor... Pois é, tudo é do governo, esse sistema, porque esses países, tá? Alguns eles dão ao povo o mínimo do mínimo para poder o povo aceitar, não fazer confusão, mas quem fica com a maior fatia são eles, e a gente sabe, ainda hoje tem países que quem quebrar ali o sistema morre, é morto, acabou. A Rússia, por exemplo, a gente vê aí claramente, né, pessoas que desaparecem porque não concordam com o governo, são mortas, desaparecem, ninguém encontra mais nunca, porque foi morto, tá? Então um sistema desse nunca vai aceitar o evangelho, vai ser sempre resistente ao evangelho, tá? O governo de Deus é um governo, irmãos, de liberdade. Deus não obriga ninguém a nada, tá? É claro que se a pessoa fizer a opção pelo que é errado, ela vai responder. A palavra do Senhor diz que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará e cada um dará conta de suas obras, tá? Esse é o sistema de Deus, tá? E Deus nunca vai aceitar governos
ditatoriais, governos que dominam as pessoas, porque Deus não aceita, tá? E então, esses países, aí aproximadamente 67 países, fechados completamente ao Evangelho, tá certo? Não aceitam de forma nenhuma. E a gente fala de Evangelho, mas outras religiões também que prejudicam eles economicamente, politicamente, também não são aceitos, tá? Tá, vamos lá. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões, olha aí, irmãos, 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Olha o grande desafio da igreja, né, irmão? 2/3. Se pegasse, pegando toda a humanidade e fizesse um bolo assim para representar, e cortasse o bolo em 3 fatias, tá? 2 fatias estão sem Jesus. Somente uma tem acesso à mensagem do Evangelho. Então, é um grande desafio. Agora, tudo isso, quando eu vejo esses comentários, essa realidade que nós vivemos nos dias atuais, fico pensando em nós, né, que temos toda a liberdade de sair a hora que quiser da nossa casa, ir ao vizinho, ir pela rua, ir pelas praças, ir aonde quiser e pregar o Evangelho. Vai ter um ou outro acolá que resiste, mas não representa quase nada. E as igrejas hoje, os crentes, né, se conformam e se realizam em ficar só no templo, e outros, não só isso, ainda saquear a igreja financeiramente e tornar a igreja num ambiente puramente comercial. É uma perversidade muito grande, meus irmãos. O preço vai ser alto, viu? Vai ser alto. Então, Deus tenha misericórdia, né, de nós, igreja. Nessa região está concentrado a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Misericórdia, Jesus. Desse montante encontra-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o Islã, o budismo e o hinduísmo, tá? São religiões que são resistentes ao cristianismo, tá? Que não aceitam, né? Principais desafios da janela 1040: a necessidade humana, né? Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, né? As maiores megalópolis, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali, tá? Então, a gente sabe que quanto maior a população, maior as necessidades humanas, né? As grandes metrópoles, né? A exemplo nosso aqui de São Paulo, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, que moram em São Paulo, né? Mas quando você vai ver onde a pessoa mora, meu irmão, tem muitos no sítio que mora melhor do que quem mora lá em São Paulo, né? Tá? Situações terríveis. Eu me lembro que uma vez lá em São Paulo, nós fomos fazer uma visita a um casal lá da igreja, tá? E a casa deles era construída na beira de um rio. Lembra, irmã Rita? E aí tinha um piso baixo e tinha outro piso mais acima, de madeira. Porque quando chovia, logo aquele piso de baixo enchia e eles iam para o de cima, tudo de madeira, na beira de um rio. E aconteceu que no dia que eu e a irmã Rita fomos lá fazer essa visita, choveu. E quando nós estávamos lá, eles disseram: vamos subir que a água vai entrar. E a gente não podia sair, porque a casa, a água já
tomava conta em volta da casa, você não podia sair. Aí subimos para o segundo piso. Quando eu subi com ela para o segundo piso, que eu olhei pela janela, eu vi era guarda-roupa, geladeira, móveis descendo ali, e a casa vai, não vai, vai, não vai. Meu Deus do céu, aquela cena ficou para sempre na minha vida, né? Então, isso, irmãos, São Paulo, né? Aí a pessoa bota uma roupa boa, chega de São Paulo, a pessoa pensa que ele mora num palácio, né? Mas São Paulo é riqueza e tudo, mas tem muita pobreza também, irmão, tem muita. Então, só para dar um exemplo aqui, que essas grandes cidades aqui, denominada por megalópolis, né? Que são, nós conhecemos assim, grande cidade, né? Grandes centros urbanos, metrópoles, mas aqui é maior do que uma metrópole, amém? Então são cidades com uma população gigantesca, tá? Então os problemas são terríveis. Por exemplo, Gaza, né? É do tamanho da Jurema, né? Aqui do bairro da Jurema. Mas quantos, é mais de, não sei se é quantos milhões de pessoas lá, não estou lembrado agora, não sei, eu sou ruim de gravar, mas eu acho que a população todinha de Fortaleza está lá em Gaza, né? É mais ou menos isso. Então, assim, imagina, né? Imagina o tanto de problema. Aí quando vai ver, está lá, miséria terrível. Eu vi um vídeo agora recente também de missionários lá na região de Gaza. Meu Deus, uma pobreza muito grande, uma necessidade muito grande, coisas básicas, né? Aí, quando o Evangelho chega, começa uma conscientização para buscar melhorias. E aí é natural que venham os conflitos, né? Porque os governos não aceitam, que as pessoas reivindiquem, esses governos não aceitam, tá? É o que eles dizem, ponto final. As pessoas não têm liberdade de falar, de buscar, de defender, entendeu? Então, igual o nosso país, né, que nós temos muitos problemas também sociais, econômicos, né? Mas pelo menos temos liberdade de fazer, como tem aí grandes movimentos que mobilizaram o país, né? Muitas mudanças aconteceram. Em outros países, qualquer movimento é morte, é logo executado, tá? Então é isso. E o Evangelho pode mudar essa situação, como mudou na história muitas situações, né? Segundo a nossa nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, e pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitada de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então tem países, irmão, que esses países que estão em constante guerras, principalmente no Oriente Médio, né? Também na parte da África, né? Regiões de combate constantes. Aqui tem a imagem, né? Ó. Isso daqui está na televisão, né? É um sofrimento muito grande, né? E sem contar o tanto de pessoas sem braço, sem perna, né? Então, esses governos, infelizmente, eles não se compadecem do pobre, eles não se compadecem do civil, né? Que é muito dito civil. Agora os civis lá em Gaza, né? Servindo de escudo, né? Para atender a interesses de grupos, né? Tá certo? Do outro lado, Israel atacando de uma forma muito agressiva e bruta, né? Assim, muitos civis morrendo. É muito complicado isso aí, meus irmãos, mas isso é o resultado de governos, né, que se impuseram sobre as pessoas, estabeleceram as regras dele e não estão nem aí para os civis, tá? É muito triste isso. Nós sofremos essa guerra de outra forma, né? A injustiça social também no nosso país é muito grande, né? Muita gente sofrendo para sobreviver e outros não tem nem a oportunidade de sofrer para sobreviver, porque nem trabalho tem, nem renda, nem nada, né? Agora tem esses projetos assistenciais, né? Que só alivia, né? Mas já é alguma coisa ainda, né? Bom, terceiro,
nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra, tá? Então, todos esses países, a linha de pobreza é extrema, todos eles, tá? Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus, tá? Aqui ele diz, não pode permanecer fechada. O que é que vai abrir essa janela? O que é realmente que vai abrir essa janela? É o sobrenatural de Deus, é o poder de Deus. E o que é que a igreja tem que fazer? Ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que pregar, tem que ensinar, tem que investir em missões, né? Em pessoas que receberam graça e poder de Deus para ir para estes lugares. Nós temos que pensar, né, em como contribuir com essas pessoas que estão lá, né? Isso a gente vai ter que fazer, porque nós somos devedores disso aí. Amém, meus irmãos? Porque tem missionários lá, São Paulo, por muitos anos, São Paulo enviava uma ajuda para um missionário, né, nesses países, tá certo? Mas parou também, tá? E muitos deles estão lá passando necessidade, irmãos, tá? Então é importante que a gente repense, né? Porque pelo menos cooperar com quem está lá, né? O desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, né? Vai tratar da perseguição mais diretamente, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram as nações com alto índice de perseguição religiosa, tá? Então a gente declara muito em nossas mensagens, né, que o inimigo de Deus, eu sou perseguido, eu sou isso, eu sou aquilo, mas qualquer perseguição aqui no Brasil, qualquer perseguição a nós aqui, irmãos, qualquer perseguição que nós sofremos, está infinitamente distante disso daqui, irmãos, porque aqui é escassez de tudo, meu irmão. Aqui é morte real, fisicamente, é muito sofrimento, tá? Então o que nós passamos, chega nem perto. Então nós temos que pedir misericórdia a Deus, né? E ajudar esses irmãos. Em Mateus 23, 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Então, o povo de Deus, os profetas, sempre foi perseguido. Por quê? Porque a visão de Deus, né, o que Deus quer do homem, o que Deus quer como o homem viva, é diferente da mente humana, tá? E lamentavelmente, né, infelizmente, a humanidade sempre foi governada por alguém na terra. E esse era o projeto de Deus. Deus, quando fez o homem, Deus disse: dominai-a. Deu a ele, né, a capacidade de governar, de dominar, de administrar. Mas Deus desejava e deseja que esse governo seja Ele, Deus, instruindo, dirigindo, o temor de Deus, tá? Inclusive, agora veio na minha mente aqui, que quando Paulo ensina, está falando com os obreiros, dando instrução, ele diz assim, que o obreiro, para ser um obreiro da casa do Senhor, um pastor, para ser um pastor na casa do Senhor, primeiro ele tem que ser na casa dele, ele primeiro tem que cuidar bem da sua casa, para cuidar da obra de Deus, tá? Então, o governo é onde eu e você estiver como líder. Precisamos de Deus, precisamos da direção de Deus, tá? É interessante que no casamento, o marido, a figura para o marido é um tipo de Cristo, por exemplo, e a igreja é um tipo, a esposa é um tipo da igreja, né? Então, é importante entender que é Deus dizendo assim, que Ele quer que o sistema humano, da vida humana, de família, de governo, de sociedade, siga os padrões de Deus, que aí Deus estará com essa nação, com esse povo, com esse governo, com essa família, e vai ser uma bênção. Tem uma passagem na Bíblia também, que aqui e acolá a gente ouve, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né?
declararam muito isso aqui nas campanhas, né, no nosso país, né? Tá certo? Mas para Deus ser governo de uma nação, o homem tem que, antes de tudo, temer a Deus. Antes de tudo, estar comprometido com Deus e com a palavra dele. E isso é difícil no mundo político, né, irmãos? Que os interesses que estão por trás realmente é de engrandecimento, é de ganância, é de enriquecimento, tá? Dificilmente nós vamos encontrar um governo que de fato se submeta a Deus. Até cristão de verdade, né? Assim, que se declaram cristão e praticam, né? Porque tem muitos que dizem que é cristão, mas é só para ganhar voto, posição. Muito bem. Evangelho de Mateus 23, 34 a 36. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis, e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha, aqui o Senhor está falando a nação dele, o povo dele, a nação de Israel, que mataram muitos profetas de Deus, e o mundo que não conhece Deus, que não teve nenhuma experiência com Deus, né? Então no meio do povo de Deus há assassinatos, irmãos, há mortes espirituais que levam à morte física, pessoas que infartam na igreja, pessoas que têm problemas de doenças na igreja devido ao grande sofrimento causado pelo próprio cristão, irmãos. Terrível isso. Mas infelizmente é o homem sem o temor de Deus, né? Bom, nesse sentido, segundo as informações do portal de missões, portal da missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte. Essa janela 1040, esse portal da missão Portas Abertas, da janela 1040, se você colocar do jeito que está aí lá na internet, no Google, você vai pegar o site deles e nós teremos muitas informações lá dos missionários no mundo, né, e dos projetos de missões mundiais, tá? Então é importante a gente pesquisar isso aqui, tá bom, meus irmãos? Mas enfim, alguns países, eles legalizam, né, colocam leis para punir os cristãos, tá? Então, no caso do nosso país, né, aqueles que temem a Deus, que estão no poder, uma das missões deles é evitar que leis prejudiquem os cristãos, né? A gente tem muitos embates, muitos conflitos, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa nação, de cada um de nós. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040. Então, esses países que fazem parte dessa classificação aí, tá? De alguma maneira eles vão perseguir, eles perseguem a igreja, eles querem impedir que a igreja se instale ali, que a mensagem seja anunciada, e volto a dizer, não só a igreja de Jesus, mas outras religiões. 3. Estratégia para alcançar país da janela 1040, orando pela janela, tá? Foi o que nós dissemos aqui. Essa situação só muda se Deus operar, através de oração, de jejum, da pregação e do ensino. E quem está distante, não esquecer de orar
para que o evangelho chegue àquelas pessoas que estão nesses países, nessas regiões onde é impedido a pregação, o ensino, anunciar Jesus ali. Então, orar, Senhor, abre as portas, Senhor, guarda os missionários, Senhor, envia missionários, Senhor, converte esses governos, esses líderes, tá? Alguém pode dizer assim, mas Deus conhece cada um, Deus sabe cada um, a gente tem que orar? Tem, porque é uma ordem do Senhor que nós devemos orar, tá? Ele quer a nossa oração. E aqui está um tema que é importante, a igreja, nós devemos orar e contribuir, né? Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários, que eu falei, envolvidos, enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras. Aqui quando diz igrejas mantenedoras, são igrejas que arrecadam e enviam. E nós, em nome de Jesus, vamos nos organizar também para isso. E obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Então, um obreiro, quando é enviado para um local desse, ele precisa realmente estar cheio do Espírito Santo, porque senão ele não vai, tá? Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Tá? Então, se nós queremos que alguma coisa aconteça, irmãos, tem que orar. Quando oramos por uma causa, por um propósito, a primeira coisa que acontece na nossa vida é uma mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento, tá certo? Quantas vezes alguém diz, não, nunca vou dar, nunca vou contribuir, nunca vou fazer, mas quando começa a orar, aquele coração começa a se quebrar. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos, tá? A igreja não contribui, a igreja não vai, a igreja não faz, a igreja é isso, o irmão não vai, a irmã não vai, o obreiro. Vamos orar, tá certo? Vamos colocar em oração e vai mudar a situação. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Então, assim, a igreja, a missão da igreja, ela deve ser integral, ela deve ser espiritual, física, material, biológica, né? Então a gente tem que ver o ser humano em todas as suas necessidades. E uma das partes da missão é a ação social, é levar algum benefício material, físico, àquelas pessoas, principalmente que estão carentes, né? Evangelização por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Então, nós até tivemos um estudo aqui, o diácono Rondinello deu essa aula, eu me lembro muito bem, que foi, teve um ponto aqui bem trabalhado, que foi, por exemplo, quem tem profissões, né? Ele pode doar o serviço, né, para atender aquele necessitado. E em alguns lugares onde o evangelho não é aceito, às vezes os governos aceitam, as embaixadas conseguem entrar com essas pessoas nesses países com ações humanitárias. E ali um médico, uma enfermeira, um profissional numa determinada área que está atendendo ali, que tem várias áreas, enquanto ele está atendendo, ele está evangelizando, ele está falando de Jesus, né? Tivemos inclusive histórias de casos de enfermeiros também que foram mortos, médicos, porque descobriram que eles estavam colocando o evangelho ali, né? Então foram mortos, mas eles sabiam que corriam esse risco, mas eles queriam anunciar Jesus, tá? Então, muito interessante, né? Isso falando da janela 1040, mas a nossa volta tem muita gente necessitada, né? Inclusive estava lembrando do Silvio aqui, né? Vamos cortar o cabelo dos meninos, né, Silvio? vamos voltar lá. Assim, um trabalho social executado por meio de um ministério, voltar aqui que eu errei. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na pátria,
tornando assim a evangelização mais eficaz. Nosso amor na prática, falei pátria, né? Amor prático, né? E está escrito que se eu anuncio o evangelho, falo do amor de Deus, e alguém está com fome e eu deixo ele com fome, quando eu posso dar o alimento, então a minha fé não é vã. Tá certo? É importante isso daí, né? A gente não esquecer. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, né? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, né? Então o evangelho, ele tem que ser pregado e vivido, e uma das partes que nós devemos viver é cooperar com a necessidade das pessoas, tá bom? Isso daqui não pode faltar. A ação médica missionária. A missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Tem muitos profissionais da área da saúde, irmão, que não ganham nada. Eles só têm a vestimenta, a moradia e o alimento para cuidar de vidas. Tá? Eles dedicaram a vida e a profissão deles nesses lugares para cuidar daquelas vidas e ao mesmo tempo colocar Jesus no coração daquelas pessoas. Sim, irmão Silvio? Isso é o verdadeiro amor, né? É quando a gente se doa, né? Uma das marcas mais fortes do amor é se doar. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, né? É claro que o Senhor Jesus, quando falou essa palavra, ele estava falando de uma necessidade espiritual, né? De salvação da alma doente, enferma, que precisava ser curada, mas ela pode ser aplicada também às outras necessidades, né? Porque uma pessoa pode ser curada de uma enfermidade, mas ela precisa se alimentar, né? Ela não tem renda, muitas das vezes precisa ajudar, tá bom? Então pode aplicar também, com certeza. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos, né? Então ele colocou ali para uma visão espiritual, mas também para uma visão, ele tinha uma visão clara de que os doentes precisavam de médico também, né? Médico para cuidar da parte física. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como os outros profissionais na área da saúde. Essa profissão da área de saúde abre portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados, tá certo? Então aqui a saúde, ela é colocada em primeiro lugar, irmãos, porque a quantidade de mortes por doença, enfermidade, por falta de médico, de medicamento e de tantas necessidades básicas é visível, né? E a medicina principalmente, né? Porque a pessoa está com fome, alguém pode ir lá e dar o alimento, mas uma pessoa está enferma, ela precisa de um diagnóstico, ela precisa de um especialista, e é onde o médico entra, né? Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para o país da janela 1040. Tem igrejas, irmãos, investindo nas profissões para essas pessoas serem enviadas. Eles se formam para ser enviados. Isso é muito lindo, né? É precioso, mas é preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Conclusão:
Vamos ler todos juntos? Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. É interessante observar aqui nessa conclusão, né, que todos podem, amém, irmãos? Indo ou contribuindo, tá? Outro ponto também aqui na conclusão que é muito importante, é que esse desafio, ele pode ser vencido, né? E aqui também é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento, ou seja, essa mensagem da janela 1040, dessas regiões, desses países, né, que precisam tanto, né, são muito carentes, a igreja esteja sendo informada, tá certo? E convidados a participar, tá certo? E outro ponto que é indispensável é a oração, né, que é colocado aqui, tá? E outro ponto também é descobrir vocações, pessoas que querem e desejam fazer missões, né, com propósito realmente de ganhar vidas, amor pelas vidas, tá? Então a igreja deve estar atenta, ser sensível, né? E um ponto importante aqui na questão da sensibilidade é saber que a igreja, a organização, ela deve a esses missionários, né, o apoio devido, tá bom? As palmas engrandecem Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu vou, Paz Senhor, amados. É o hino sugerido na revista, viu? Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará ao nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou.
Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos começar pela sala jovens e adultos, tá certo? Vamos ficar de pé e vamos ler a verdade prática. O pastor tirou ali. Vamos lá. 1, 2, 3. A janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Amém? Oi? A classe Jovens e Adultos tem 29 alunos matriculados, 21 ausentes, 8 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 8 alunos. Agora é a classe Soldadinhos de Cristo. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Isaías 9:6. Glória a Deus. Hoje saiu bonito, viu, crianças? A classe Soldadinhos de Cristo tem 13 alunos matriculados, 10 ausentes, 4 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 4 alunos, trouxeram a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, por mais esta aula, né? Pedindo ao Senhor que venha abençoar para que a janela 1040 possa se abrir as portas para o Evangelho ser pregado, para Jesus enviar missionários, amém? Oremos em nome do Senhor. Pai amado, diante, meu Deus, desta lição, desta aula que nos traz a realidade que nós vivemos no momento, nessas regiões, meu Deus, que não aceitam a Tua palavra, não aceitam a Tua mensagem, a mensagem de nosso Senhor Jesus, de nosso Salvador. Que o Senhor venha, meu Pai, operar, trabalhar de alguma forma, para que as portas ali sejam abertas, para que homens, mulheres, jovens sejam preparados e enviados para aquelas regiões, que o Senhor venha operar naquelas vidas, naqueles corações, salvando. Ó Deus, tem misericórdia, nos abençoa também, meu Deus, para que nós possamos cooperar, contribuir, mesmo à distância, financeiramente, meu Deus, com doações, para que aqueles que estão no campo, meu Deus, sejam assistidos. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, mobiliza a sua igreja, Senhor. Ó amado Deus, diante desse quadro, nós também, meu Deus, somos convidados, com certeza, o Teu Espírito fala conosco da necessidade que nós temos de anunciar a salvação, que o Senhor nos mova de alguma maneira, que nós não fiquemos calados. Em nome do Senhor, pedimos também pela nossa nação, pedimos por todas as nações, para que o Teu Evangelho tenha acesso a essas vidas, e que também, meu Deus, essas pessoas que são injustiçadas, que estão, meu Deus, abandonadas, desprezadas, que não tem nenhum valor para esses governantes, que o Senhor venha trabalhar de alguma forma, para que eles possam ter os seus direitos, meu Deus, dignos de um ser humano. Em nome do Senhor, pedimos a Tua bênção. Oramos também pelos irmãos, por cada um de nós, pedindo a saúde. Vem repreender toda doença, toda enfermidade na vida do Teu povo, do Teu servo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos congregar e nos reunir na Tua presença. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, o Senhor nos livre de todos os males. Pedimos a Tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor. Glória a Deus.